Qual foi o problema que ele se deparou? Se deparou com uma situação em que eu tinha mais de 1 milhão de linhas dentro do meu arquivo, lá do meu SPED, e eu precisava exportar isso para o Excel. E aí, não sei se você sabe, mas o Excel ele tem um número limitado de linhas. É 1.048.576 linhas, se não me engano. Então, se eu tentar exportar uma quantidade maior do que essa de linhas, eu não vou conseguir. Isso vai dar um problema lá na minha automação. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentoria DMI, programa onde eu ensino pessoas a transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Eu sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e o tema da mentoria de hoje é como automatizar a geração de relatórios contábeis com mais de 1 milhão de linhas no Excel. Essa mentoria é um recorte de um plantão de dúvidas, na verdade, que a gente faz com os nossos alunos aqui. Como é que funciona? Toda semana a gente se reúne, volta ali das 8 horas da noite, com os alunos, para poder tirar as dúvidas que eles têm. Então, normalmente é um plantão mesmo, parece um monte de aluno lá, trazem as dúvidas e a gente vai ajudando eles a resolverem os problemas. Então, essa mentoria que você vai assistir hoje não é uma mentoria normal, que a gente grava, marca com uma pessoa, a gente senta junto, traz o problema, eu ajudo ela a resolver. Você vai ver outras pessoas aparecendo ali também no meio do processo, mas é legal, você vai ter uma noção, né? Vai entender mais ou menos como é que funcionam as coisas do lado de cá. E nessa mentoria específica, nesse plantão de dúvidas específico, o meu aluno Jotinha, né, ele está desenvolvendo uma automação que para gerar relatórios contábeis. Então, pega lá as informações da ECD, da ECF, ele gera relatórios contábeis para poder fazer as análises dele. E qual foi o problema que ele se deparou? Se deparou com uma situação em que eu tinha mais de 1 milhão de linhas dentro do meu arquivo, lá do meu SPED, e eu precisava exportar isso para o Excel. E aí, não sei se você sabe, mas o Excel ele tem um número limitado de linhas. É 1.048.576 linhas, se não me engano. Então, se eu tentar exportar uma quantidade maior do que essa de linhas, eu não vou conseguir. Isso vai dar um problema lá na minha automação. E aí, essa foi a questão que ele trouxe, e durante essa mentoria, esse plantão de dúvidas que eu gravei com ele e com os outros alunos também, vocês vão entender como que eu consigo contornar esse problema. Isso vai servir não só para os problemas relacionados à área contábil, mas também relacionados à área fiscal. Tem empresas que são muito grandes, que têm um movimento bastante elevado e talvez precise desse conhecimento também. Então, acompanhe esse plantão aí ou essa mentoria para você aprender como que lida com relatórios, com informações que tem mais de 1 milhão de linhas. Como é que eu faço para comportar isso lá dentro do Excel? Então, boa aula para você. Tchau, tchau. Fala, Marcos. Fala, irmão. Tudo bom? Beleza. Na verdade, eu estou com um problema aqui com o arquivo de ECD com mais de 1 milhão de linhas. Aí, eu queria no código ele já criar as planilhas para poder descarregar quando for maior do que esse 1 milhão de linhas, ele descarregar, entendeu? Perfeito. Pronto. O que é que você vai fazer, então? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui. Esse módulo, parte de tela. Tá enxergando a minha tela? Sim. Pronto. Rápido e caceteiro, tá? Direto ao ponto. Eu posso fazer simplesmente uma public function onde, vou botar aqui teste. O que é que eu vou fazer? Eu vou buscar a última linha. Ondinho, utilin, as lonas. Eu vou encontrar a última linha. Utilin vai ser igual a range1, ponto, range, a, e rows, ponto, deu um branco agora, count, ponto, end, zlub, ponto row. Conhece isso aqui, né? Sim. Certo isso aqui? Invertido. Legal. Quando eu executar isso aqui, ó, ele vai me trazer que a última linha é 1. Então, no seu caso, o que é que acontece? Se ele for
mais de 1 milhão, tipo, basicamente seria if multilinha maior que 1 milhão, então, aí ao invés dele, sei lá, planilha 1, ponto range, aí você vai ter lá o A3, e aí 3 pontinhos, que é aquela estrutura para a gente exportar os dados para a planilha, certo? Então, Ah, se for acima de... Ah, no caso, é porque ele está no dicionário, né? isso. O que é que você vai A, que- fazer? Você... Fala. a questão é quando a gente importa lá para o dicionário, ele automaticamente já identifica quantas linhas tem no dicionário. Quando ele é o AECD, ela é inferior a esse 1 milhão, ele vai de boa, certo? Só que quando o arquivo ele é maior do que esse 1 milhão, ele trava, tá travando. Não sei se tem que fazer algum tratamento antes para poder ele criar as planilhas primeiro e depois ele ir importando, entendeu? Porque ele está travando quando o arquivo é grande. Certo. O que você pode fazer? O dicionário ele tem um limite de 65.536 registros. Então, você vai ter que estar monitorando o dicionário para quando ele passar desse número de registros, ele já descarregar as informações na planilha. E, ao mesmo tempo, também monitorar a planilha para que quando ele tiver passado, porque qual é o limite que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 1.048.576. Então, qual vai ser o meu limite? Igual 1.048.576 menos, eu vou usar 65.536. Igual aqui, né? Então, 983.040. Quando eu chegar nessa linha, essa linha é crítica, tá? Então, se o número da linha for maior do que isso aqui, a última linha lá for maior do que isso quer dizer que é melhor já ligar para outra planilha. Entende? Chegou aqui no número maior do que isso aqui, cara, já coloca as informações numa planilha 2. E aí, como é que eu faço para criar uma planilha 2? Muito simples. Você pode vir aqui, ó, gravar macro, dar um maisinho aqui, parar. Grava assim. Alt F11, módulo 3. Ó, é assim que você cria uma nova planilha. Então, aí você pode, inclusive, atribuir isso aqui, ó, set plano, igual isso aqui. Então, o que eu fiz errado aqui, gente? Acho que nesse caso tem que colocar isso assim. Então, vou pegar isso aqui e vou trazer para cá. Se o número de linhas for maior do que 900 e foi o que a gente calculou aqui, 983,040. Então, eu vou botar 983,040. Então, eu vou criar uma nova planilha. Set plan, igual isso aqui. Ele vai criar uma nova planilha, já vai guardar essa planilha nessa variável. Aí, quando eu for exportar os dados, eu vou exportar em plan.range, e aí vai. Sendo que plan tem que definir antes, né, de plan as worksheet, uma planilha. Então, crio uma nova planilha, guardo aqui, e aí, ó, eu já vou definir. Criei essa nova planilha, aí eu vou plan, e agora já está trazendo. Ponto range, tá vendo? Vou definir qual é o intervalo que eu quero colocar os dados, fazendo normal como eu sempre fiz. Então, qual é a diferença? Ultrapassou essa quantidade de linhas, vou criar uma nova planilha, guardo essa planilha já na variável plan, porque, tipo, digamos que eu preciso criar 5 planilhas para fazer isso. Então, ou eu crio antes, e eu vou ter que adivinhar quantas eu vou precisar, ou eu crio dessa forma. Crio a planilha aqui, já guardo a variável no nome plan, e aí eu já exporto os dados aqui também. Aí eu posso criar uma Agora, funçãozinha. agora, se o arquivo tiver, por exemplo, se for 65, 1 milhão e pouco, 3 vezes, digamos, 3 milhões, aí para Sim. criar 3 planilhas, se colocar dessa forma como está colocando aqui a variável, quando você cria uma planilha com o mesmo nome, não dá problema?
Não, porque isso aqui é uma variável, não é o nome da planilha. A planilha aqui, ó. Ela é planilha 3. Então, ela Só no que, caso, não associa o nome ainda não aí, não, né? não, porque o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando a planilha 3 e guardando na variável plan. Aí, quando eu criar a planilha 4, eu vou associar a planilha 4 à variável plan. E aí, quando eu for exportar, deixa eu tentar esclarecer isso mais. Então, eu vou estar lá fazendo o meu processo aqui, né? No código normal. E aí vai chegar um momento que eu vou encontrar a última linha. A última linha vai ser maior do que 983.040. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova planilha. Aqui. Por quê? Porque nessa planilha já está cheio. Essa planilha é base, começa por aqui. Certo? Agora, o que a gente precisa fazer aqui? Raciocinar. Eu posso, lá no comecinho do código, lá no iniciozinho, já colocar o 7 igual a planilha 1. 7 plan, igual a planilha 1. Pronto. Eu defini que a variável plan vai ser igual a planilha 1. Vou fazer todo o meu processo aqui. Quando acontecer de plan, e aí nesse caso aqui, a planilha 1, ser maior do que 983.040, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova planilha, que no caso vai ser a planilha 2, e eu vou armazenar a forma que eu fiz aqui. Ó. Eu vou dizer agora que planilha 2 é igual a plan. E vou continuar exportando os meus dados normalmente. Ele vai voltar para cá. Ó. Sacou? Tipo, quando ele voltar. Deixa eu jogar aqui um pouquinho mais de clareza. Origem. Aí eu vou ter lá registro e registros. Aqui eu vou ter o next registro. Beleza? Beleza. O que é que está acontecendo aqui? Eu não vou fazer uma exportação aqui embaixo. Tipo, Sim. eu vou passar, na verdade, isso não é nem aqui. Isso é cá para baixo. Vou pensar um pouquinho. Vou preencher os registros no dicionário. Pronto, vai ser aqui. Dicionário, chave, igual array. E aí vai. Vai chegar um momento e eu vou fazer essa verificação. Provavelmente eu vou ter que fazer isso antes de armazenar as informações no dicionário. Fiz todo o processo lá, peguei os registros, tal, tal, tal. Aí, antes de eu guardar a informação no diário, eu vou verificar qual a última linha. É maior do que 9.983.040? É. Ou então, eu não vou mais guardar nessa planilha, que no caso aqui é a planilha 1. Eu começo na planilha 1. Eu vou adicionar uma nova planilha. Então, eu vou vir aqui e adiciono essa nova planilha, chamo ela de plan, como eu venho sempre fazendo. Aí eu vou armazenar essas informações e já vou exportar os dados, na verdade. Exporto os dados aqui, zero meu dicionário, certo? E aí eu sigo. Adiciono informação, posso adicionar isso antes, inclusive também se eu quiser, né? Peraí, cara, não está muito bom isso aqui para você, não. Por quê? Tem duas variáveis que a gente tem que analisar. Vamos fazer o seguinte, então de DNI. É melhor, não é? A gente tenta fugir, o negócio perde a clareza, não tem jeito. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que controlar a quantidade de registros inseridos numa planilha. Esse é o nosso objetivo. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter duas variáveis. Então, vamos usar aqui o DMI, estava brincando até com o Kelly ontem, e a gente tem o DMI, que é definir o problema, mapear os passos e implementar a solução, e a gente tem também a receita de bolo, que aí, no caso, o I sobe para cá, e vai virar os ingredientes, e o M vai ser o modo de preparo. Então, é um código versátil também nesse sentido. Então, se a gente usar essa segunda versão aqui, o que a gente vai ter de ingrediente? A gente vai ter a planilha e a gente vai ter os registros lá da ECD. Sendo que planilha, eu tenho um limite, tem que ser menor ou igual, né? 983.040, e os registros vão ter que ser menor ou igual a 65.000. É 65.536. 65.536. Mas eu gosto de usar 65.000.
É mais fácil. Melhor do que usar um limite, pode dar algum problema. 65 mil é suficiente. A gente tem esses dois limites aí que a gente tem que controlar. No Então, o que caso, a a gente vai fazer? planilha ali é linha, né? Isso. Então, aqui a gente vai botar linhas e aqui a gente vai botar registros. Beleza? Beleza. Isso são os ingredientes que a gente está trabalhando. Agora sim, como que a gente vai fazer isso? Aí é o modo de preparo do nosso bolo. 01. Primeira coisa, verificar a quantidade de linhas na planilha. 02, verificar a quantidade. Acho que é melhor a gente inverter essa lógica. Vamos deixar as linhas embaixo e a quantidade de registros no dicionário. Vamos botar registros no dicionário. Beleza? Beleza. Pronto. Então, quando a minha quantidade de registros no dicionário ultrapassar 65 mil, eu vou ter uma ação. E quando a quantidade de linhas na minha planilha ultrapassar 983 mil, ou tá, 983 mil também, arredondado, 983 mil, eu também vou tomar uma ação. Certo? Certo. Pronto. Então, assim, vamos traçar aqui um plano para isso. A gente já sabe, já tem lá o nosso passo a passo para pegar as informações e guardar no dicionário. Só que o que eu vou fazer? Logo depois que eu guardar a informação no dicionário, eu vou fazer essa verificação. Então, vamos tentar mapear esse passo aqui. Vamos botar como passo 00, inserir dados no dicionário. Depois eu vou verificar, inserir o dado no dicionário. Puf, tem um registro. Aí eu vou verificar qual a quantidade de registros que eu tenho no dicionário. Nesse caso aqui, a gente vai ter 1. Vou fazer alguma coisa? Não. Posso verificar a quantidade de linhas da planilha? Posso também. Então, já começou a clarear aqui para mim. Eu faço a verificação da quantidade de registros do dicionário, logo em seguida, verifico a quantidade de linhas da planilha. Para quê? Para verificar que estão dentro desses limites que eu defini aqui. Está dentro do limite? Tá. Aqui, está dentro do limite também? Pô, também tá. Então, beleza, eu vou seguir o barco. Vou continuar repetindo esse processo. Inserir dado no dicionário, verificar a quantidade de linhas no dicionário, de registro no dicionário, verificar a quantidade de linhas na planilha. Quando um ou outro estourar o limite, eu vou tomar uma ação. Aí a questão é, quando eu ultrapassar o limite de 65 mil aqui, o que é que eu vou fazer? Aí eu vou exportar, a ideia é que eu exporte os dados na planilha. Só que, se a planilha tiver ultrapassado o limite também, aí eu vou ter que criar uma nova planilha. Então, esse é o problema que a gente está lidando agora. Agora que já está mais claro para a gente, vamos voltar aqui. Então, eu vou pegar os dados do registro. Você viu que eu fiz inverso, né? Eu estava verificando a planilha primeiro, para depois verificar o registro. Agora a gente vai organizar as ideias. Então, eu vou pegar aqui, ó. Peguei as informações que eu precisava no registro, guardei no dicionário. Puf, acabou. Aí agora eu vou verificar no dicionário. Então, ó, if dicionário count maior ou igual a 65 mil, então, vou fazer alguma coisa. Essa alguma coisa que eu vou fazer? Aí, nesse caso, é onde eu vou verificar, vou colocar aqui um if, a quantidade de linhas que eu tenho na planilha, porque eu não vou exportar os dados sem saber se a planilha vai comportar aquela quantidade. Então, aí eu vou entrar com a segunda verificação. If plan, que nesse caso aqui, ó, vai ser a planilha 1 que eu tinha definido antes. Ponto. Na verdade, não, segurei. É isso aqui, ó. Fazer a verificação da última linha. Aí sim eu entro nessa outra verificação. If ultiline for maior do que, ou maior ou igual a 983 mil, então, aí eu vou fazer alguma coisa, que é, nesse caso, eu vou adicionar a nova planilha. E quando eu adiciono essa nova planilha, eu já malandramente aqui, ó, já pego já troco a referência, eu tiro a planilha 1, coloco a planilha que eu estou adicionando na variável plan. Sacou? Troquei de planilha aqui.
E aí eu sigo o fluxo normal, eu vou exportar os dados lá. Então, eu vou exportar para a plan. A mesma plan daqui de cima? Não, a plan que eu acabei de substituir aqui. Sacou? Aí eu vou fazer aquele processo todo, que vai ser igual lá, o ponto Transpose. transpose, tá? E aí vai. A gente vai fazer esse processinho aqui. Isso aqui tudo ficou inútil agora. Pronto. Exportei os dados, zerei meu dicionário, né? Dicionário com o enviar. Daí eu sigo o fluxo, vou para o próximo registro. Vou lá, pego as informações, guardei no dicionário e verifico. É maior do que 65 mil? É, legal. Aí eu verifico a última linha da planilha atual. Nesse caso aqui já é a planilha 2. Aí ultrapassou também, digamos. Pô, ultrapassou. Se ultrapassou, eu adiciono a planilha 3, trago para a variável plan, e aí, ó, exporto os dados já na nova planilha, zero dicionário e continuo. Quando ele armazenar aqui, passar por. Na verdade, deixa eu ver. Tem outro detalhe aqui, ó, que é o seguinte. Ah, não, porque a gente armazenou os dados. Tá tranquilo. Eu que tinha me passado nessa parte aqui. Eu fiquei pensando, pô, depois que eu exportar os dados, eu vou ter que adicionar, mas não, já fez antes. Então, já adicionei aqui. Quando eu exportei, já exportei tudo, inclusive o último registro que eu tinha. Aí eu zero meu dicionário, tem um dicionário novo, começando do zero, e eu vou começar a preencher ele novamente. Vou preenchendo ele aqui de boa. Quando chegar, ultrapassar 65 mil registros, verifico se a minha planilha ainda cabe esses dados. E aí, se couber, eu vou jogar, ele vai ignorar isso aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque não chegou aqui. Digamos que está em 982 mil. Se está em 982 mil, ele vai ignorar isso aqui e já vai direto exportar os dados. Exporta os dados na planilha antiga, limpa o dicionário, volta de novo. Quando preencher os 65 mil, aqui, logicamente, vai estar acima de 983 mil. Ultrapassou 983, adiciona uma nova planilha, e aí ele descarrega os dados, apaga o dicionário e repete o processo. Vê se ficou claro agora. Ficou. Show de bola. Pronto. Então é isso aqui, irmão, que você vai fazer. Você vai encaixar isso aqui, ó. Logo, onde é que você vai encaixar? Logo depois que você guardou o dado no dicionário. Guardou o dado no dicionário, você vai fazer esse bloquinho de verificação aqui. Se atender a essas condições que a gente definiu, exporta os dados, zero dicionário e começa a preencher de novo. Não atendeu, ele vai simplesmente ignorar isso aqui tudo. Ó. Vai direto para o próximo registro e vai continuar adicionando informações no dicionário. Resolveu aí? Resolveu. Show. Tem mais só um probleminha, coisa pouca aí. Vamos lá. O que que acontece? Lembra do projeto lá que eu estava tentando gerar o TXT para importar no sistema Sim, da o semana passada? TXT de campo fixo. Isso. Eu consegui fazer, certo? Certo. Só que o que que acontece? Quando gera automação, ele gera a última linha em branco. E essa última linha, o sistema ele dá erro. Aí eu queria, porque eu estou tendo que entrar no arquivo TXT e eliminar essa linha em branco. Aí eu queria Sim. tirar ela. Tá. Eu tô Nesse com, caso, é uma linha em branco só ou duas linhas em é branco? só uma, só uma. E daí ocorre o que dá. Não, ele não deixa importar o sistema. Quando a linha está em branco, a última linha ele não importa. Aí eu tenho que entrar no arquivo TXT e apagar a linha. Entendi. Cara, isso aí eu não tenho uma resposta para lhe dar pelo seguinte. Por padrão, quando você gera um arquivo TXT usando o VBA, ele gera essa última linha em branco. Sacou? É padrão dele, já sai com essa última linha em branco. E aí eu não sei como o SPED fiscal, ele já pede, o SPED é o contrário, né? Se você E apagar essa última linha em branco, você dá erro na importação. Então, eu nunca tive essa necessidade de não ter essa última linha em branco. Deixa eu até ver uma coisa aqui, porque eu tenho uma situação dessa aqui também. Um projeto que eu fiz, que eu precisava gerar uma, um arquivo de posições fixas, assim como você fez aí, só que, vou buscar aqui, segura aí, gerar, já gerei aqui, vou compartilhar para você ver, né? Então, tá aqui.
Eu criei essa planilha para ela gerar informações. O cliente manda lá as informações, né, nessa planilhazinha, eu copio, colo aqui, clico nesse botão e ele gera para mim um arquivo em TXT. Eu importar lá na Cefaz de Camaçari. Então, vou clicar aqui, abrir, e vamos ver. Ó, ele traz ali em branco, tá vendo? O padrão. Não é tipo que eu escolhi adicionar a linha. Ele, por padrão, já traz essa última linha em branco. E aí eu não sei te dizer como que a gente... Porque quando eu passo os dados lá para exportar o TXT, eu passo só os dados, eu passo até aqui, ó. Eu não passo essa linha em branco. Ele cria por ele mesmo, sozinho. Agora, eu não sei te dizer como que a gente faz para eliminar ela. Inclusive, se você importar, criar uma automação, para importar, eliminar essa linha em branco, exportar de novo, ele vai exportar com a linha em branco. Sacou? Então, eu não sei te dizer, sinceramente, como que a gente faz via automação para excluir essa linha aqui. Vou pesquisar e se eu descobrir alguma coisa, eu te passo. Beleza, Tá bom? tranquilo. Mas é um bom desafio, eu gostei. Mais alguma dúvida, irmão? Não, era só essas duas situações aí, por enquanto. Consegui te ajudar? Conseguiu? Perfeito. Maravilha, então. Então, alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa aí? Não, eu vou compartilhar aqui um conhecimento rapidinho. Pronto, vamos lá. Meu pai sempre falava que a gente tem que ser um bom ouvinte, que às vezes, por mais que a pessoa já fale o que você já saiba, no final dos últimos 10 segundos tem uma coisa nova. Eu estou aqui só É verdade. ouvindo e eu acabei de descobrir, eu tenho essa necessidade de gerar um TXT com, né, com campos fixos também, que agora eu fiquei mais animada ainda em estudar. Ah, aí, ó, tá vendo? Mas, rapaz, esse negócio é realmente incrível. Uma coisa que eu venho percebendo muito, principalmente com os clientes, né? Tem alguns clientes de consultoria, e às vezes você chega na empresa e você vai para ajudar, no meu caso, vou ajudar na empresa a gerar o SPED fiscal, organizar as coisas internamente, tal, beleza. E aí você chega lá e fala, ó, a gente precisa fazer isso, 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 aí a sua cara assim, sim, essa eu já sei. Aí você ficava tipo com a cara no chão, né? Pô, e agora, velho? Porque você imagina você tá levando novidade para a empresa, algo que ela não sabe que precisa fazer, que você vai explicar como é que faz. Só que ao longo do tempo eu fui percebendo que as empresas já sabem o que precisa fazer, só que não está fazendo. Então, eu quebro esse discurso falando, ó, beleza, legal que você já sabe, mas você está fazendo? Aí o jogo vira, né? Por quê? O que vai levar a gente até o resultado não são as coisas que a gente já sabe, as coisas que a gente já conhece. São as coisas que a gente já conhece que a gente está aplicando. Porque resultado exige, pressupõe que você vai aplicar, que você vai fazer. Então, o resultado está na ação. Ele não está no conhecimento do que existe. Ele está na aplicação daquilo que você conhece. Então, isso aí é perfeito. Eu, volta e meia, gosto de ver vídeos no YouTube de pessoas que ensinam também, né, a mexer com VBA, com automação e tal. E muitas vezes eu lembro de uma automação que eu peguei. Pronto, vou dar um exemplo bem concreto para vocês. Tinha um cara, deve ter até hoje aí no YouTube, ensinando como é que você importa os dados do XML para dentro do Excel. Eu já fiz várias lives sobre isso. Acabei de fazer mais uma, vai ao ar amanhã, explicando mais alguns conceitos sobre isso. É mais para o cara que, tipo, ele está começando agora a entrar no mundo da automação fiscal e ele quer saber como é que faz para extrair essas informações. Vocês provavelmente vão achar, isso aí eu já sabia. Mas qual é o lance? Vendo essa planilha dele, ele tinha em torno de 50 XMLs que ele queria importar. Ele demorava em torno de 5 a 6 minutos. Ele até disponibilizou a planilha para a gente fazer o download, usar e tal. Eu fiz o download dessa planilha e fui analisar o código dela. E era um código muito pouco eficiente. Pra vocês terem uma ideia, a gente importava nessa planilha 50 XMLs em 5, 6 minutos. A gente consegue importar aqui centenas de XMLs em alguns segundos, né, com essa técnica que a gente utiliza aqui. Mas eu tive a curiosidade de analisar o código desse cara. E o que é que eu descobri? Vou compartilhar a tela aqui com vocês para explicar. Vocês devem perceber aí que volta e meia eu explico como é que a gente vai armazenar a informação lá no dicionário. Às vezes eu falo assim, ó, a chave da nota, que é seu número, né?
Vou colocar aspas duplas, aspas simples, aspas duplas, I comercial, CHNFL. É uma coisa que eu ensino muito para vocês lá no treinamento, nas mentorias, enfim. E isso aqui eu aprendi com o cara, velho. Assim, pô, só isso? Pô, mas isso aqui você não tem noção de quanto ficou mais simples a minha maneira de fazer código. Por quê? Quando eu não sabia usar isso aqui, que eu aprendi com esse cara, eu tinha que pegar essa informação. Antes de eu exportar os dados, eu tinha que vir na planilha, isso mesmo via automação, né? Mas eu vinha na planilha, eu pegava essa coluna aqui, eu formatava essa coluna como texto, para receber lá o texto da chave de acesso da nota fiscal, para depois eu exportar a informação como estava aqui. Eu tinha uma função, tinha, sei lá, uns 5, 6 linhas de código, só para formatar essa coluna para receber os dados de uma chave de acesso de nota fiscal eletrônica. E nesse vídeo do cara, tipo, tudo que ele mostrou eu já sabia, inclusive sabia fazer de uma forma mais eficiente. Só que isso aqui eu não sabia. E isso virou o jogo para mim. Então, muitas vezes, a gente vai com a mente fechada, não, isso aí já sei, tudo que ele está falando, já estou sabendo, já estou manjando. Mas é isso que você falou, Elisandra. Nos últimos 10 segundos, tem alguma coisa lá que você não sabe, e se você tiver a humildade de escutar, de observar, você vai aprender alguma coisa que vai mudar o jogo para você. Muito legal isso aí que você vai ensinou. Parabéns. Então, pessoal, é isso. Se vocês não quiserem perguntar mais nada, vou dar por encerrado aqui o nosso plantão de dúvidas de hoje. E espero vocês nos nossos plantões individuais, nos nossos próximos plantões de dúvidas, nas mentorias, né? E pratiquem, joguem duro aí. Se tiverem dúvidas, já sabem, joguem lá no nosso grupo de alunos. A gente vai estar sempre aqui para ajudar vocês, tá bom? Gratidão por terem me acompanhado aqui hoje. Eu vejo vocês na próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada, Marcos. Valeu, boa noite. Valeu.